Bom dia! Eu estou feliz em poder voltar a participar desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, terceiro domingo do mês de janeiro, já estamos na metade do mês. Eu desejo que vocês todos tenham alegria também de estudarmos juntos esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E a lição de hoje fala sobre Deus escolhe um povo para a adoração. E no decorrer do nosso estudo, nós desejamos que você entenda o porquê Deus fez tudo isso para ser adorado. Vamos estudar, vamos participar. Mas antes eu gostaria de saber, todos passaram a semana bem? Todos estão felizes? Há alguma coisa que possamos fazer, pelo menos orar por você? Mande uma mensagem através da internet para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E nós estaremos orando por você, está bem? Como eu disse, a nossa lição fala sobre Deus escolhe um povo para a adoração. Nessa lição, nós estamos iniciando uma trajetória desde o livro de Gênesis, do capítulo 1, o verso 1 também. E a Bíblia nos diz que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você já pensou? Esse Deus maravilhoso, que nós não temos nem como conhecê-lo totalmente aqui nesta terra, mas um dia nós estaremos com Ele eternamente. Aí vamos poder desfrutar desse conhecimento maravilhoso. Ele criou tudo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E Ele precisava demonstrar a alguém esse amor. Ele precisava demonstrar a alguém o quanto Ele deseja o melhor para as pessoas do caso. Então Ele foi criando todas as coisas, um ambiente para que o homem pudesse nascer. E a partir desse nascimento poder sentir o amor de Deus. E nós temos então no livro de Gênesis a descrição: no princípio criou Deus os céus e a terra. E vai falando sobre o sol, sobre a lua, vai falando sobre as árvores, sobre os animais, e vai falando sobre o homem. É o princípio, é o desejo maior de Deus para que recebamos dele este amor maravilhoso que ele tem por nós. No livro de Gênesis nós temos esse relato, mas eu quero chamar a atenção para mostrar o seguinte: como aconteceu até nós recebemos totalmente a prova do amor de Deus. Criou o mundo, criou todas as coisas, criou o primeiro casal, Adão e Eva. Eles estavam lá, mas Deus deu a eles uma ordem, que havia ali naquele jardim chamado Jardim do Éden, uma árvore aonde produzia um fruto que eles não poderiam usá-lo agora, eles não poderiam comer dele. Aquele fruto nós não sabemos qual é. Muita gente coloca uma porção de ideias, tudo bem, mas aquilo ali é para mostrar, para que o homem pudesse provar o quanto entendeu a mensagem do Senhor. Mas veio Satanás, o inimigo de Deus. Não foi Deus quem o criou. Deus criou um anjo de luz, mas esse anjo se rebelou. Deus sempre deu liberdade às pessoas, Deus sempre deu liberdade à sua criação para poder exercer aquilo que está no seu coração, o seu desejo, mas orientou. E o homem simplesmente deu ouvido à voz do inimigo. Coisa triste aconteceu. A partir dali o homem passou a ter o germe do pecado em sua alma. Não é no seu sangue físico que corre em nossas veias, não é no seu corpo, mas na sua alma. A alma que Deus criou para ser abençoado por Ele. Sabe o que aconteceu? Depois disso, uma tristeza. Um irmão matou o outro. Caim matou Abel. E as coisas foram acontecendo, e agora
talvez alguém vai pensar, mas o que Deus fez? Ele então tinha alguma alternativa? Deus nunca foi pego de surpresa e nunca será. Ele sabia que o homem iria pecar, ele sabia que o homem iria desobedecer a sua voz, mas o seu amor é imensurável. Vamos imaginar o pai e a mãe. Deu uma ordem ao seu filho, mas o filho desobedece. Aquele pai, aquela mãe, talvez até já soubesse que realmente iria acontecer aquilo. A vontade, às vezes, não é de castigá-lo, mas o amor daquele pai, o amor daquela mãe, faz com que ele tenha misericórdia do seu próprio filho. Nós estamos estudando sobre a questão da adoração. E lá no final do nosso estudo, vamos procurar mostrar o que significa adorar a Deus, o que significa buscá-lo de todo o coração. E nós temos aqui algumas anotações. Deus criou o mundo foi crescendo, foi crescendo. Aconteceu uma coisa triste. Deus pensou, sabe, eu acho que eu vou destruir. Mas o seu amor estava ali. É este sentimento que nós não temos nem como descrever, nem mesmo o amor de uma mãe, de um pai para os seus filhos, menos ainda o amor do nosso Deus para conosco. Ele poderia ter nos destruído e pronto, acabou, resolvido o problema, em tese. Mas o maior problema dele é querer mostrar que nos ama e sempre amará. Então, o que ele fez? Ele procurou entre as pessoas naquele tempo alguém que tivesse uma vida realmente mais chegada a ele. E encontrou um homem com a sua família chamado Noé. E aquele homem foi chamado por Deus para fazer um negócio bem diferente. Uma arca, tipo de uma embarcação, aonde ele pudesse entrar, Noé e a sua família, colocasse ali também os animais que Deus mandou que se escolhesse e colocasse ali toda a alimentação para um determinado tempo dentro daquela embarcação, daquela arca. Mas Noé estava avisando, olha, Deus vai nos castigar enviando o dilúvio. Chamaram Noé de louco, chamaram o Noé de sem. Como é que pode pensar um negócio desse? Mas ele estava fazendo ali como ordem do próprio Deus. Eu quero mostrar o meu amor. E se essas pessoas se arrependerem, se essas pessoas mudarem de vida, eu vou parar o meu intento. Mas não mudaram. Continuaram a desobedecer, continuaram a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E a iniquidade foi crescendo, crescendo. Houve então um momento que a arca já estava pronta. E então Deus falou, agora você entra, sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, já os animais estão ali dentro, tudo pronto, e Deus fechou a porta daquela arca. Começou então a chover. Uma chuva sem nenhuma consequência, talvez muitos pensaram. Mas foi chovendo, foi chovendo. Vocês imaginam o que nós passamos muitas vezes aqui no Brasil, essas chamadas enchentes? Como o negócio fica feio, fica triste, muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem tudo. Agora um dilúvio que alcançou toda a terra. Naquele momento o povo começou a pedir, abre-nos a porta, Noé, nós queremos entrar. Mas já era tarde. O amor que Deus tem por nós também precisa ser entendido como a nossa obediência a Ele. Aquele povo então pereceu. Acabou-se tudo. Mas naquele momento em que parou a chuva, parou o dilúvio, Noé foi se preparando para sair. E através dos 3 casais, os seus filhos com as suas noras ali, começou novamente a crescer toda a humanidade.
mas sempre nesta situação, desobediência ao Senhor. Como seria bom se os homens pudessem, homens e mulheres, todos nós no caso, não é? Pudéssemos então entender que precisamos obedecer a Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, é aquele que está ao nosso lado. Mas não fizeram isso. Então Deus disse: eu vou escolher, vou formar um grupo de pessoas que vão me obedecer, vão me adorar, vão reconhecer o meu amor. Mas antes, vamos lembrar do negócio? Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, pecaram, desobedecendo ao Senhor, Deus prometeu um negócio, algo muito especial, que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente que foi usada por Satanás para trazer a mentira, para fazer o homem se desviar de Deus e desobedecê-lo. Então, continuando a nossa história, grave isso, continuando a nossa história, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Antes ele tinha o nome de Abrão, e a sua esposa Sara, que também tinha o nome de Sarai. E durante esse tempo que Deus escolheu, disse para ele: olha, você vai sair da terra dos seus parentes, vai por um caminho que eu vou mostrar. Você vai habitar em diversos lugares que eu vou doar aos seus descendentes, aos seus netos, aos seus bisnetos, a todos que forem crescendo ali. E Deus cumpriu. Com 100 anos de idade, Abraão e Sara não tinham os filhos propriamente deles. E Deus concedeu que Abraão tivesse Isaque, Abraão e Sara. E através, depois desse filho Isaque, ele pôde continuar a crescer a família de Abraão. E o que aconteceu? Através deles, logo lá na frente, veio Jacó, o pai dos 12 patriarcas, dos 12 filhos deles, que depois foram levados para o Egito, de uma maneira que Deus foi conduzindo para se formar uma grande nação, para se formar um povo que realmente iria buscar ao Senhor. Que maravilha! Deus, mesmo sendo colocado de lado, mesmo sendo desobedecido, mesmo estando triste com essa maneira do homem viver, mas ele continuou o seu amor. Então, através dessa família, Abraão, Isaque, foi crescendo, foi se desenvolvendo, chegou a Jacó. Jacó, através de seus filhos, entrando no Egito. E a Bíblia nos diz que aquele povo cresceu. Começaram a ser humilhados ali por Faraó, começaram a padecer uma escravidão imensa, e Deus os libertou através de Moisés. E foram acontecendo tudo isso. E Deus colocou aquele povo chamado Israel para, através dele, enviar o seu Filho amado. Você já pensou nisso? Quantos anos, quanto tempo passou isso para Deus mostrar ao homem o seu amor? Desde o Gênesis, na criação, Deus foi falando: aconteça isto, o sol, a lua, as estrelas, os mares, as montanhas, foi tudo acontecendo, os homens crescendo, os homens se desenvolvendo, mas desobedecendo ao Senhor. Mas o seu amor continuou. Veio o povo de Israel, como já contei, através de Jacó e seus filhos, a libertação do povo através de Moisés, que voltou para o Egito, era um que nasceu ali naquela terra.
E o povo agora livre tem a sua própria terra. E foram acontecendo tantas e tantas coisas, e sabe, no tempo correto, Deus enviou o seu Filho amado. E a Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, os homens, os seres criados à sua imagem, semelhança, que o único ser que desobedeceu ao Senhor, Deus amou. Lá no livro de Romanos nós encontramos também essa expressão: Deus prova o seu amor, em que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Quando nós encontramos a declaração lá na carta de João, Deus é amor, a sua essência. Se perguntasse como é que é Deus, o que nós podemos mostrar? É amor. Ele colocou isso em nosso coração, no meu coração, no teu coração. Ele colocou isso na vida de cada pessoa, mas muitas vezes nós não entendemos. Tem muitas pessoas desobedecendo ao Senhor, tem muitas pessoas fazendo com que o Senhor fique triste. Nesta manhã nós estamos fazendo esse estudo e alguém vai dizer o que é que tem a ver o povo de Israel com o livro de Gênesis. E o que é que tem esse livro e este povo com essa declaração de que Deus escolhe alguém ou escolheu alguém para a sua adoração? Quando nós pensamos em adoração, nós pensamos em nós nos colocarmos diante de alguém, se for o caso. Muitas pessoas, tristemente, continuam adorando ídolos, feitos de madeira, feitos de ouro, de ferro, de qualquer outro material, que tem boca, modelo, mas não fala. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem mãos, mas não pode realizar nada. Tem pés, mas não andam. São conduzidos por aí afora. Deus quer adoração nossa, no sentido de nós nos colocarmos diante dele e dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor. A adoração está ligada a esse pensamento. Quem seria eu, Newton Belice, se não fosse esse amor de Deus? Quem seria talvez você também, se não fosse esse amor que Deus tem? E essa lição está nos conduzindo através do livro de Gênesis, mostrando como Deus, lá no início, Adão e Eva pecando, ele prometeu que enviaria um, que era o seu próprio filho, para ali naquela cruz, derramado o seu sangue, o chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos vivendo um tempo em que parece que as pessoas estão se afastando de Deus. Muitos que diziam antes: eu criei, eu aceitei, mas agora eu estou fora. Nós estamos vendo o tempo que pessoas estão sendo, sempre conversamos com elas e falamos do amor de Deus, falamos da necessidade de entregarmos nossa vida a Ele, mas acontece que as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Os bens deste mundo, as coisas que estão ao nosso redor, são importantes, são sim, mas essas coisas não podem esconder esse amor de Deus. E quando Deus escolheu através de Abraão um povo, foi formando, levaram-se anos. É porque Ele queria que entendêssemos isto e agradecêssemos e disséssemos: Senhor, estou aqui para ser teu servo. E quando nós pensamos em servos de Deus, nós não estamos pensando em escravos. Nós estamos pensando aqueles que têm a maior oportunidade de estar junto com o Senhor. Eu não sei a quem estou falando agora, pessoas que talvez estejam firmadas no Senhor. Se é isto, continue, busque sempre na oração,
no estudo da palavra de Deus. Busque sempre fazer aquilo que Deus deseja que você realize. Está todas as orientações na palavra do Senhor. Converse com Deus, use um tempo, não gaste tempo em oração. Use o tempo teu precioso orando. Nós podemos estar falando agora também a pessoas que estão afastadas da igreja. Foram alunos da escola bíblica dominical, aí, por exemplo, veio essa pandemia e aconteceu a pessoa se afastar, que não tinha mais reuniões presenciais. Mas você precisa retornar e dizer a Deus com a sua vida: Senhor, muito obrigado. Adorar ao Senhor, se prostrar no sentido de humilhação, humildade, no sentido de dizer: ó Deus, quanto eu estou feliz em te servir. Nós encontramos muitas pessoas que já ouviram falar de Cristo. Parentes nossos, amigos nossos, pessoas que estão sempre ouvindo a mensagem e agora ampliando essa mensagem através dos meios de comunicações modernos que temos. Mas essas pessoas continuam duras no seu coração. Não existe Deus, eu não creio em Deus. Se não existisse Deus, como é que nós iríamos existir? Alguém vai dizer, mas tudo começou através de um crescimento, de um progresso, né, uma evolução. Mas para ter evolução tem que ter um princípio. E qual é? No princípio criou Deus. Nós estamos fazendo um estudo chamando a atenção dos nossos amigos. O povo de Israel muitas vezes também desobedeceu ao Senhor. Aí Deus chamou a atenção. O povo de Israel muitas vezes buscou até outros ídolos, ídolos, outros não, porque Deus não é ídolo, Deus é Deus propriamente. Buscou ídolos como os povos ao seu lado e iam fazendo a mesma coisa e Deus repreendeu. O povo de Israel muitas vezes não ouviu ao Senhor, reclamou ao Senhor, do Senhor e ao Senhor. Quando saíram do Egito, eles reclamaram que não tinha carnes como tinham lá no Egito. Deus mandou carne, faltou água, Deus mandou água. E o povo, os soldados do Egito e o faraó estavam atrás deles, queriam pegá-los para trazê-los de volta, até matá-los se fosse o caso. Mas Deus protegeu. Eles puderam avistar uma terra nova, uma terra abençoada por Deus, aonde havia de tudo. Mas muitas vezes se revoltavam até contra Deus. Houve uma época que Moisés, o líder do povo nessa caminhada, ficou tão triste. Mas tão triste que pediu: Senhor, eu não posso com esse povo, eu quero sair desse negócio. Me mate e pronto. Mas Deus disse: você vai continuar e esse povo vai seguir a tua palavra. Nós estamos vivendo um estudo, fazendo esse estudo com esse objetivo. A escola bíblica dominical não é simplesmente um aprendizado teórico da Bíblia, mas nos conduz a entendermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois bem, no tempo exato, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho amado. Foi rejeitado. Os seus pais, quando ele era pequenininho, nascendo, Maria, sua mãe, e José, esposo de Maria, tiveram que se esconder. Não tinha lugar nenhum para eles ficarem, para a criança nascer. Foi colocado numa manjedoura, no lugar onde se coloca comida para animais. Mas ele cresceu. Ele começou o seu ministério maravilhoso. Ele começou a curar, ele começou a ensinar. Mas quando ele falava propriamente das coisas do Senhor, do seu Pai, muitos diziam: duro é esse discurso, duro é esta palavra, e foram se afastando. É o que ocorre nos dias de hoje. Quando nós começamos a mostrar através da Bíblia Sagrada aquilo que desagrada ao Senhor, as pessoas acham: não, vocês estão fora do contexto. Não estamos. Nós estamos procurando falar daquilo que ouvimos e aprendemos.
o amor de Deus. E mais do que ouvir e aprender, é sentir no coração. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos felicidade em viver, mesmo diante dos problemas. Estão lembrados de Jó? Aquele homem que perdeu, em tese, tudo. Os seus filhos, todos os seus bens, que era o seu trabalho, tudo as suas atividades. Perdeu a saúde e até mesmo a esposa ficou muito zangada com ele. Melhor você abandonar esse Deus e pronto. Mas ele ficou firme e ele disse: eu creio no Senhor meu Deus. E foi por isso que Deus o abençoou, porque ele creu pela fé. Ele disse: eu vou passar essas provações, porque ele sabia que tudo aquilo ali era uma prova do amor de Deus. Talvez você esteja passando por situações como esta. Você vai dizer: olha, está acontecendo comigo isso, enfermidade na minha casa, ou eu mesmo estou com enfermidade, estou desempregado e problemas que eu tenho na família. Como é que esse Deus age? Busque ao Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Faça com que Ele realmente possa te dirigir. E tenho a certeza, isso é experiência que eu tenho também. Você será feliz, abençoado por esse Deus maravilhoso. Eu quero concluir essa meditação, esse estudo, mostrando o seguinte: a nossa adoração é a nossa gratidão a Deus. Você precisa agradecer ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele. Faça com que ele possa te dirigir e olha, não tem melhor guia, não tem ninguém que saiba melhor o teu caminho como o próprio Deus. Coloque na vida da sua família este ensinamento. A Bíblia nos diz para nós aprendermos a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz para nós deixarmos Ele agir em nossa vida e nós seremos felizes. O homem é feliz. Nós encontramos muitos testemunhos, não somente da Bíblia. Alguém vai dizer: mas vocês pegam tudo só da Bíblia. Durante o tempo todo. Em nossa existência, pessoas que viveram antes de nós, depois da Bíblia, propriamente como nós poderíamos dizer, têm tido experiências maravilhosas. Não é uma ou não são duas, são milhares e milhões de pessoas. Eu sou uma delas. Deus vai nos abençoando, vai nos guiando, vai muitas vezes fazendo a prova. Você sabe que você está na escola, você sabe que tem um momento da prova. Tem que fechar os cadernos, os livros e começar então a escrever aquilo que você aprendeu. A prova de Deus também é dessa maneira. Mas daqui a pouco você recebe aquela palavra do seu professor: olha, fulano, você tirou nota 10. Você mostrou que está sabendo toda a matéria. Deus também fala ao teu coração: você está obedecendo a minha palavra, está me adorando, você está fazendo com que a tua vida seja de serviço ao Senhor. Eu sou feliz por isto. Eu desejo que você também seja feliz, seja abençoado pelo Senhor. E eu tenho a certeza que um dia você vai dizer: valeu e muito servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer isso, adorar ao Senhor, nesse segmento, desde Gênesis até chegar a Jesus Cristo, que foi a promessa do Senhor lá no 3º capítulo de Gênesis. Um que esmagaria, iria matar realmente aquele que está nos matando, que é Satanás. Eu sou o pastor Newton Belize, participo de uma classe, nós lideramos uma classe presencial aqui na Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Todos os domingos, às 8h45, nós temos a nossa classe. Nós conversamos, dialogamos, respondemos as perguntas, os irmãos ajudam também. Você é nosso convidado, não para a nossa classe somente, mas tem outras classes para jovens, para adultos, para crianças, para adolescentes.
Venha participar conosco e depois participe do culto. Não venha assistir a programas de televisão, mas venha participar, cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor. Está bem? Que Deus abençoe a todos. Amém.